A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eis quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical, primeiro trimestre de 2022. Hoje estudaremos uma lição fantástica, lição de número 7, que está baseada em Ezequiel, capítulo de número 34. Você não pode perder. Desde já te peço, se inscreva no canal, acione os sininhos da notificação e não deixe de dar o seu like. Também quero deixar a saudação ao meu pastor presidente, ao qual eu trabalho como vice-presidente, pastor Marcos Moreira, aqui na cidade de Ourinhos. Um forte abraço e vamos à nossa lição. No livro de Ezequiel, capítulo de número 34, o profeta vai estabelecer uma relação entre o povo de Deus e rebanho de ovelhas. Na verdade, em diversos textos bíblicos, encontramos referências metafóricas do povo de Deus sendo comparados às ovelhas. A exemplo disso, temos o Salmo 23, Isaías 53:6 e João capítulo 10. As ovelhas em muito se assemelham ao povo de Deus, principalmente por causa da sua dependência em relação ao pastor. Assim também deve ser todo aquele que afirma ser discípulo de Cristo. Precisa viver na dependência do Senhor nosso Deus. Além disso, as ovelhas possuem mansidão, simplicidade e inocência. São características que também devem estar presentes na vida de todo cristão. Uma outra característica marcante da ovelha é que ela conhece o seu pastor. Quando o Senhor Jesus Cristo proferiu a parábola do bom pastor em João 10, ele menciona uma importante característica da ovelha. Ele diz: os seguem, porque conhecem a sua voz, João 10:4. E das minhas sou conhecido, João 10:14. Essas expressões, na verdade, retratam uma relação íntima entre o pastor e as ovelhas. Na verdade, trata-se de um conhecimento fruto de um profundo relacionamento. Cada pessoa que afirma ser discípula de Cristo precisa crescer no conhecimento e na graça acerca dele, conforme 2 Pedro 3,18. Conhecimento esse que resulta em segui-lo, João 10:4, e confiar nele, Salmo 9, verso 10. Para entendermos isso, há uma história de um rapaz e de um senhor idoso que se encontravam numa plataforma diante de um grande auditório. Eles estavam ali participando de uma programação especial na qual eles iriam fazer parte de um momento. Eles teriam que declamar o Salmo de número 23 de cor. O jovem, que conhecia as técnicas da oratória e do drama, falou o salmo com eloquência de um grande orador. O Senhor é o meu pastor, e prosseguiu. Quando ele terminou, a plateia o aplaudiu de pé, pedindo bis, para ter o prazer de apreciar novamente sua maravilhosa interpretação. Depois foi a vez do outro, que estava apoiando pesadamente a sua bengala. O velhinho encaminhou-se para a frente da plataforma e, com voz fraca e trêmula, repetiu as mesmas palavras: o Senhor é o meu pastor, e prosseguiu. Quando ele se assentou, os ouvintes permaneceram em profundo silêncio. Todos pareciam estar em atitude de oração. O jovem se levantou e disse o seguinte: amigos, quero dar uma explicação. Vocês pediram bis para a minha declamação do salmo, mas ficaram em silêncio depois que meu amigo terminou. Por que será? Vou lhes dizer, é que eu conheço bem o salmo, mas ele conhece o pastor. Nós também não devemos conhecer somente a palavra de Deus, mas conhecer o Deus da palavra. A palavra do Senhor é um instrumento para nós nos aproximarmos dele e nos relacionarmos com ele, e não o contrário. Além disso, há um outro escritor chamado Bruce, que vai afirmar que um rebanho poderia ser abrigado junto com outro rebanho de um outro pastor, dentro de um mesmo curral. E bastava um pastor
chegar até a entrada e chamar as suas ovelhas, que elas não seriam confundidos, elas iriam atender o seu pastor e não iriam deixar de ir com ele. Assim também deve ser o povo de Deus. Precisa discernir a voz de seu pastor, já que estamos vivendo em meio a muitas vozes e de muitas falas que não são do seu e do nosso pastor. Na verdade, são lobos mercenários que estão confundindo multidões. Precisamos estar atento e discernir a voz do nosso sumo pastor, chamado Jesus Cristo. Há vários tipos de ovelhas. Uma delas é a ovelha fraca, que, diferente daquilo que Paulo afirmou em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, quando ele disse: quando estou fraco, então sou forte. Não é essa fraqueza que a gente está aqui a lhes falar. Na verdade, a fraqueza se refere àqueles cristãos que faz parte de uma igreja, tem à sua disposição tudo o que é necessário para um contínuo fortalecimento espiritual, mas não aproveita. Ela não prioriza o necessário e diário cuidado espiritual. E como resultado disso, não tem resistência contra as adversidades da vida, as tentações e os ataques espirituais. Ele não busca o aperfeiçoamento e o crescimento espiritual, conforme Efésios 4:12. Assim estão suscetíveis a doenças espirituais, porque são infantis, melindrosos e se sentem ofendidos por qualquer coisa. Essa negligência de ouvir e esquecer, ela derruba, ela destrói, conforme Tiago 1, 22 até o 25. Essas pessoas, elas possuem o seu coração endurecido, conforme Mateus 13, 15, e não dão valor ao ensinamento da palavra de Deus. São semelhantes à onda do mar, lançada pelo vento de um lado para o outro, como Tiago vai dizer em Tiago 1, 6. Constrói a sua casa na areia, porque ouve e não pratica, logo não tem firmeza espiritual, conforme Mateus 26 ao 27. Nós que entendemos a mensagem do Senhor, precisamos viver e praticá-la. As ovelhas que são saudáveis, as ovelhas que são fortes, precisam ajudar e amparar essas ovelhas fracas, suportando-as em amor, conforme Romanos 15, 1 a 2. Precisamos ter esse entendimento e precisamos viver assim. Um outro tipo de ovelha é a ovelha doente. Ezequiel vai apresentá-la no capítulo 34, verso 4, e vai dizer o seguinte: e a doente não curastes. Na verdade, as ovelhas precisavam ser cuidadas e tratadas pelo pastor. E Deus se apresenta como aquele que é poderoso para tratar e sarar as suas ovelhas. Mas no meio de um aprisco, há muitas ovelhas doentes, assim como na igreja também há muitos cristãos que estão enfermos espiritualmente. Paulo vai afirmar isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Paulo vai apresentar essas características de pessoas que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas. E para que isso realmente aconteça, é necessário oração, é necessário perdão, é importante que se haja arrependimento. Diante destas coisas, não há possibilidade dessas ovelhas permanecerem enfermas. Quando a gente aplica a palavra de Deus, é como um remédio que cura e que sara de toda a enfermidade. Ainda a gente percebe esse cuidado de Deus em relação à sua ovelha. Deus sempre vai levantar pastores para tratar aqueles que são sinceros, aqueles que vivem para Ele. No capítulo 34 do profeta Ezequiel, ainda a gente vai perceber essa providência divina. Ele não apenas anuncia o julgamento divino, mas também o cuidado em favor de suas ovelhas. Ele diz: livrarei, procurarei,
buscarei e apacentarei, levantarei um só pastor. Deus sempre vai cuidar de mim e de você, se permanecermos sinceros e fiéis a Ele. Deus sempre vai levantar pessoas para nos ajudar na caminhada. Como afirma o Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus vai cuidar de você em todos os detalhes. Como Jesus Cristo mesmo disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Há ovelhas que o pastor ele tem esse cuidado. Até algumas que percebe que a ovelha é desgarrada, está sempre fugindo. Há pastores amorosos que chegam até o ponto de quebrar uma pata da sua ovelha para que essa ovelha não fuja mais. Ainda que ele tenha que carregá-la no colo, assim ele o faz, porque ele ama a sua ovelha e ele quer a sua ovelha perto dele. O pastor, ele cuida de suas ovelhas nos mínimos detalhes, de dia e de noite. Esta é a missão dele, levar as águas tranquilas e ao alimento apropriado para elas. Jesus, no capítulo 10 de João, ele vai afirmar que ele é o bom pastor e que ele é a porta das ovelhas. Ele é tanto o pastor quanto a porta. Para entendermos isso, um pastor, ele tem a missão de ficar com as suas ovelhas 24 horas por dia. Por isso, muitas vezes atravessavam períodos gigantescos, distâncias quilométricas em busca de oásis para as suas ovelhas. E quando as encontrava, ele permanecia ali por mais tempo, a fim de usufruir daquele espaço apropriado para as suas ovelhas. E é interessante que esse pastor, como cuidava 24 horas da sua ovelha, dia e noite, ele armava ali um aprisco improvisado com o material que ele encontrava, a fim de proteger as suas ovelhas de animais perigosos. Mas ele deixava uma única entrada e uma única saída dentro desse aprisco improvisado. E era ali que ele deitava-se. Nenhuma ovelha tinha condições de sair se não passasse pelo pastor. E nenhum animal feroz tinha condições de entrar para devorar uma ovelha sem passar pelo pastor. O pastor, ele é a porta de entrada e de saída. Ele é o acesso para viver uma vida com Deus. Ele é o nosso mediador. Ele é aquele que nos aproxima do Senhor. Ele é aquele que vai nos conduzir para o céu. Que você entenda isso. Jesus, ele é o bom pastor e ele está na porta para cuidar de você, para te guardar. Ele não tosqueneja, ele não dorme. Ele é o guarda de Israel. Que você fique com esta lição, que você absorva o máximo dela. Deus te abençoe. Até a próxima. Um forte abraço e tchau, tchau.